No vídeo de hoje, continuamos com a biografia de Cayetana, a Duquesa de Alba. Se você quiser ver a primeira parte, é só clicar aqui em cima. A Duquesa de Alba fez uma declaração intrigante sobre uma proposta do renomado pintor Pablo Picasso. Segundo Cayetana, Picasso expressou seu desejo de pintá-la nua, um convite que ela até considerou, mas que foi rejeitado após a objeção do seu marido. Luiz, segundo Cayetana, não aprovou a ideia e, por respeito ao marido, ela decidiu recusar a oferta. Em 1966, a cidade de Sevilha recebeu a visita de Jack Kennedy e do príncipe Rainier III de Mônaco com sua esposa Grace Kelly. Durante a visita, Jack Kennedy pintou uma aquarela que ainda está preservada no salão do Império do Palácio, adicionando um toque pessoal e artístico ao legado histórico da Duquesa de Alba. Dizem que entre Jack Kennedy e Grace Kelly havia, além do brilho dos eventos e da elegância das festas, uma tensão subjacente entre as duas mulheres que não podia ser ignorada. A história começou com a proximidade entre John F. Kennedy e Grace Kelly desde a juventude, devido às suas origens irlandesas e à proximidade das famílias. Houve até planos de casamento entre eles, frustrados pelo pai de John, Joseph Kennedy, que temia que o casamento com uma atriz pudesse prejudicar a carreira política do seu filho. Essa informação, se realmente chegou aos ouvidos de Jacqueline Kennedy, alimentou uma possível animosidade entre ela e Grace Kelly, embora a princesa Grace tenha afirmado que só conheceu John Kennedy na década de 50, quando ele estava hospitalizado por problemas nas costas. Mas o ponto crítico dessa rivalidade parece ter ocorrido após o assassinato de John F. Kennedy em 22 de novembro de 1963. Naquele dia, os príncipes de Mônaco estavam nos Estados Unidos e, apesar do trágico evento, decidiram não suspender uma festa que estavam celebrando. A reação insensível dos príncipes foi vista como uma afronta por Jacqueline Kennedy, que, ao receber um telefonema de condolências de Grace Kelly, respondeu com um frio e curto: "Diga a ela que agora não posso atendê-la." Esse episódio marcou um rompimento definitivo entre as duas mulheres. E anos depois, nesse encontro em Sevilha, que as duas tiveram que se encontrar debaixo do mesmo teto, nos eventos, tomaram o cuidado de manter a máxima distância uma da outra. Mas comenta-se que a Duquesa de Alba, com uma personalidade conciliadora, tentou aproximar e aliviar um pouco a tensão que havia no ambiente. Porém, não conseguiu. Mesmo assim, ela insistiu, convidando as duas para um lanche no Palácio de las Dueñas. Devido ao caráter privado desse encontro, não conhecemos os detalhes. Somente sabemos que depois de deixar Sevilha, as duas jamais se encontraram e nem voltaram a dirigir a palavra uma à outra. Em 1969, Luiz, o marido da duquesa, foi diagnosticado com leucemia. Ele acabou falecendo em Houston, onde foi levado para ser tratado no dia 6 de setembro de 1972. O corpo foi repatriado em avião, com Cayetana ao seu lado. A capela ardente foi instalada no Palácio de Líria e o funeral seguiu para o panteão familiar. Naquele dia, as ruas de Madrid ficaram tomadas por milhares de pessoas que se aglomeraram para prestar suas últimas homenagens. Luiz havia sido responsável pela administração da Casa de Alba. Após sua morte, Cayetana, seus filhos, Carlos e Afonso, e um novo administrador assumiram essa responsabilidade. Após a morte do seu primeiro esposo, Luiz, a Duquesa de Alba ficou viúva aos 46 anos de idade. Havia feito uma promessa solene: nunca mais se casar. No entanto, o destino tinha outros planos. E apesar de seus votos, a duquesa teve diversos pretendentes. Entre eles estava o galã de cinema, Stuart Granger, que tentou conquistar seu coração. Em 1975, a Duquesa de Alba, com a sua presença marcante, compareceu ao Hospital de la Paz, em Madrid, para se informar sobre a saúde de Franco e também esteve presente em vários atos relacionados ao falecimento do ditador.
No mesmo ano, em 22 de novembro, testemunhou a ascensão de Juan Carlos I como rei no Palácio das Cortes. Foi nesse cenário de transição e mudança que a duquesa conheceu Jesus Aguirre de Ortiz y Zárate, um homem cujas origens e trajetória eram tão intrigantes quanto a sua própria história. Filho ilegítimo de um militar, Jesus foi criado pela mãe e se formou em filosofia e teologia. Inicialmente sacerdote, ele abandonou o clero nos anos 60 para se tornar um influente diretor editorial e mais tarde foi nomeado diretor-geral de música e dança pelo ministro da Cultura. Em 1978, após um período de cortejo e desafiando suas próprias promessas, a duquesa e Jesus se comprometeram. A cerimônia de casamento, marcada para o dia 16 de março, foi um evento íntimo realizado na capela do Palácio de Líria. Apenas familiares próximos e a mãe do noivo estavam presentes, e o único meio de comunicação que teve acesso ao evento foi o jornal El País. Com o casamento, Jesus assumiu o cargo de presidente da fundação da Casa de Alba. No entanto, no dia 11 de junho de 1979, a duquesa e Jesus tomaram uma decisão crucial: adicionar a separação de bens ao seu contrato de casamento, marcando uma nova fase em sua vida juntos, mas também refletindo as complexidades de uma relação que desafia convenções e expectativas. Os seus filhos não estavam totalmente de acordo com aquele casamento, achavam estranho, mas, ironicamente, à medida em que eles iam se casando, tempos depois, se divorciavam, enquanto a duquesa ia testemunhando o divórcio dos filhos firme e forte ao lado do seu segundo marido. Durante a década de 90, a duquesa de Alba continuou a deixar sua marca, financiando a restauração completa de uma antiga igreja sevilhana do século XIX, para servir como sede da Irmandade de los Gitanos, uma obra que se concluiu em 1999. Seu comprometimento com as causas sociais foi ainda mais reconhecido quando, em 1997, foi nomeada presidente honorária da Associação Espanhola de Esclerose Múltipla. Muitos a chamavam de duquesa atípica, porque ela realmente amava estar entre pessoas normais e tinha uma absoluta fascinação pelo povo cigano, declarando muitas vezes que se sentia mais confortável entre eles do que com a alta nobreza. Em março de 1998, a Prefeitura de Sevilha homenageou Cayetana com uma praça em seu nome. No entanto, a década de 90 também trouxe sombras para o casal. Jesus começou a se afastar progressivamente da vida pública, mergulhando em uma profunda depressão. Em 1996, ele foi afastado da junta de acionistas do Grupo Prisa, devido à sua ausência nas reuniões. Durante esses anos, a vida dos dois se desintegrou. Cayetana residia em Sevilha, enquanto Jesus passava seus dias solitários em Madrid. A tragédia se abateu sobre eles em maio de 2001, quando Jesus Aguirre faleceu em decorrência de uma embolia pulmonar causada por um câncer de faringe, morrendo sozinho com a companhia apenas do seu mordomo. Ele foi enterrado no panteão familiar dos Alba. Apesar de sua separação física e emocional, a duquesa de Alba ficou profundamente abatida com a perda. Um golpe doloroso tão forte que pouco depois ela sofreu um ictus, que afetou gravemente a sua fala e locomoção. Assim, ela teve que se afastar do baile flamenco que tanto adorava e da pintura. Em outubro daquele mesmo ano, ela recebeu uma medalha de ouro da Irmandade dos Ciganos de Sevilha, em reconhecimento à sua contribuição à instituição e pelo seu apoio constante à cultura e às tradições flamencas. O prestígio da duquesa foi ainda mais confirmado quando, em fevereiro de 2006, ela foi nomeada filha predileta de Andaluzia. Contudo, a honraria não passou sem controvérsias. O cantor Pepe Suero, que naquele dia também recebeu a medalha de Andaluzia, criticou a premiação, alegando que representava atitudes superficiais e insensíveis. O Sindicato dos Obreiros do Campo, que se opunha à duquesa devido à sua condição de latifundiária e dona de terras, organizou uma manifestação em frente ao Teatro de Sevilha durante a cerimônia.
A manifestação foi reprimida pela Polícia Nacional, resultando em 14 feridos. Caetana, por sua vez, desdenhou da situação, desqualificando os manifestantes como alguns loucos e delinquentes. A controvérsia não acabaria por aí e se estendeu para o sistema judiciário. O sindicato processou Caetana por suas declarações, levando a duquesa a pagar uma multa de 6.000 euros por injúria. Em 2007, a duquesa continuou a demonstrar seu compromisso com a comunidade ao ceder 2 edifícios de uma fazenda, propriedade da Casa de Alba desde o século XVI, para uso público. No mesmo ano, ela enfrentou uma operação delicada, devido a uma lesão na coluna que comprometia sua mobilidade. E foi em 2008 que a duquesa de Alba iniciou um relacionamento com Alfonso Díez Carabantes, um homem nascido em Palência em 15 de novembro de 1950. Afonso, funcionário do Ministério do Trabalho e irmão do antiquário Pedro Díez, tinha uma conexão prévia com o falecido Jesus Aguirre, ex-marido da duquesa. Eles já haviam se conhecido 30 anos atrás, mas o destino, caprichoso e enigmático, quis o reencontro de Afonso e Dona Caetana na saída de um cinema. Desde aquele momento, parecia que o universo havia conspirado para que ambos se reencontrassem. Horas de conversas ininterruptas permitiram-lhes reviver velhas memórias e atualizar suas vidas. Caetana, que enviuvou pela segunda vez em 2001, e Afonso, que havia permanecido solteiro, encontraram no reencontro uma conexão profunda e genuína. Se tornaram inseparáveis desde então. A relação deles transcendeu os limites da simples amizade. Foi apenas uns meses após esse encontro fortuito que Caetana decidiu enfrentar e vencer uma hidrocefalia que a atormentava e praticamente a impedia de caminhar. Fez uma operação que a ajudou a sair da cadeira de rodas na qual se encontrava, demonstrando como o amor e o apoio de Afonso a revitalizaram. Juntos, desfrutaram de viagens, touradas, tardes de compras e celebrações, irradiando uma felicidade que não apenas se refletia no sorriso radiante da duquesa, mas também em seu bem-estar físico. A chegada de Afonso X à vida da duquesa foi um golpe de sorte que transformou completamente sua existência, como ela mesma admitiu. A mudança foi tão profunda que ela decidiu que iria se casar com ele. Mas haveria muitas pedras nesse caminho que não foi nada fácil para ela, já que desde o início da relação houve uma onda de especulação e uma atenção mediática tremenda. O casal não tinha um minuto de paz, especialmente devido à diferença de idade entre os dois e à possível influência financeira do relacionamento. A revista El Jueves publicou uma capa polêmica em novembro de 2008, retratando a duquesa seminua e rodeada de notas de 500 euros, insinuando que o relacionamento tinha motivações financeiras. Indignada, a duquesa entrou com uma ação judicial para retirar a edição da revista. No entanto, o maior obstáculo para o relacionamento não era a mídia, mas a resistência dos seus 6 filhos. Com a avançada idade da duquesa, seus filhos temiam que o casamento pudesse ter implicações negativas sobre a herança. Especialmente porque, se ela continuasse a insistir nesse casamento, poderiam buscar a incapacitação legal dela para impedir o enlace, coisa que todos negaram depois. Caetana sempre dizia à imprensa que era feliz com ele e dona de sua própria vida, e que se quisesse se casar com ele, se casaria. Eu vivo minha vida e não tenho por que dar explicações. O patrimônio da Casa de Alba é impressionante, com estimativas que variam significativamente, indo de 600 milhões a mais de 3 bilhões de euros. A família possui inúmeras propriedades espalhadas por toda a Espanha, incluindo castelos, palácios, terrenos e propriedades agrícolas.
Existe até um ditado popular no país que afirma que a duquesa de Alba poderia atravessar a Espanha inteira sem sair de suas próprias terras. E quando se trata de títulos de nobreza, Cayetana Fitz-James Stuart da Silva, a 18ª duquesa de Alba, detinha um recorde mundial. Ela possuía mais títulos de nobreza do que qualquer outra pessoa. Entre seus títulos, 5 vezes duquesa, 18 vezes marquesa, 20 vezes condessa, viscondessa, condessa duquesa e condestável, e 14 vezes grande da Espanha, a maior dignidade da nobreza do reino espanhol. Sobre isso, havia outro ditado que dizia que, ao encontrar-se com um rei, seria ele quem deveria reverenciá-la. Naturalmente, isso é apenas uma expressão da importância dos seus títulos, pois, de fato, o título de rei supera qualquer quantidade de títulos nobiliárquicos. Assim, a duquesa, sempre que encontrava o rei ou a rainha, demonstrava a devida reverência. Diante da turbulenta situação em que se encontrava e sendo impedida de se casar com o seu amor, Cayetana decidiu dividir sua herança em vida para evitar conflitos e garantir a proteção de seus bens. E isso aconteceu em julho de 2011. Fora o patrimônio da Casa de Alba, a duquesa possuía o seu patrimônio pessoal, estimado em cerca de 1 bilhão de euros. E ele foi dividido em 3 partes iguais: a legítima, a de melhoria e a de livre disposição. Cada um dos seus filhos herdou aproximadamente 55 milhões de euros da legítima e outros 55 milhões da parte de melhoria. Já a parte de livre disposição, a duquesa tinha a liberdade de distribuir como quisesse, podendo legá-la a associações beneficentes ou ao seu viúvo 24 anos mais jovem do que ela. De acordo com o firmado em cartório, a Fundação Casa de Alba ficaria sob a responsabilidade do primogênito e herdeiro, Carlos Fitz-James Stuart, que terá a missão de preservar o legado histórico. Se sabe que alguns dos seus filhos se queixaram de que quase 60% da herança tivesse sido destinada somente a Carlos, o filho mais velho, mas se justificou essa decisão para salvar a unidade do patrimônio. Dada a repartição de sua herança e de seus títulos com os seus 6 filhos, é muito provável que jamais exista outra mulher com tantos títulos e propriedades como a duquesa de Alba, Cayetana. E como um passe de mágica após essa ação da mãe, os filhos começaram a ver Afonso com outros olhos e de repente ter simpatia por ele, pois ele também teve que prometer que renunciaria aos seus direitos de terceiro duque consorte de Alba ao se casar com a duquesa, e também prometeu que a cuidaria pelo resto de sua vida. Agora, com a herança formalmente distribuída, a duquesa e Afonso anunciaram seu casamento, que ocorreu em 5 de outubro de 2011, no Palácio de las Dueñas. A cerimônia foi marcada por sua intimidade e exclusividade, com a ausência notável de seus filhos Jacó por uma discussão por causa de sua mulher, e Eugênia, que naquele momento se encontrava internada. A cerimônia foi íntima e privada, mas Cayetana jamais deixaria na mão aquela multidão que se aglomerava fora. Saiu feliz, radiante, cumprimentou a todos, falou com a imprensa e ainda os presenteou com este baile flamenco. Inclusive, tirou as bailarinas para dançar mais confortavelmente, com o seu vestido de noiva simples na cor rosa, desenhado pelos seus amigos Victório e Luquino. Após o casamento, Cayetana e Afonso foram vistos em eventos sociais e culturais, e ela continuou a administrar o patrimônio da família como usufrutuária. A divisão antecipada da herança permitiu que o casamento prosseguisse sem maiores conflitos familiares, garantindo a continuidade e a proteção do legado da Casa de Alba. Ela publicou as suas memórias Eu, Cayetana, em 11 de outubro de 2011. Uma semana após o seu casamento com Afonso Díaz, e uma segunda parte foi lançada em abril de 2013, O que a Vida me Ensinou.
Nos últimos dias de sua vida, Cayetana Fitzjames Stewart foi internada em Sevilha após uma pneumonia se agravar, consequência de uma gastroenterite que a afligia há dias. Seus 6 filhos tomaram a dolorosa decisão de retirá-la do hospital para que pudesse passar seus últimos momentos em casa, cercada pela tranquilidade do seu lar. Na manhã do dia 20 de novembro de 2014, aos 88 anos, a Duquesa de Alba faleceu no Palácio de las Dueñas, encerrando uma vida marcada por uma grandeza inigualável. Sua capela ardente foi instalada na Câmara Municipal de Sevilha e foi visitada por quase 80 mil pessoas, demonstrando o impacto profundo que Cayetana teve na cidade e no país. O funeral ocorreu na Catedral de Sevilha e contou com a presença de muitas personalidades de destaque na Espanha. A coroa de rosas vermelhas de seu viúvo, Afonso X, continha a mensagem: "Não sei se consegui te dizer o quanto te amei, o quanto te amo e o quanto ainda te amarei." Após o funeral, os restos de Cayetana foram cremados e suas cinzas foram levadas para o santuário da Irmandade dos Gitanos. A duquesa havia expressado em suas memórias de 2011 seu desejo de que suas cinzas fossem depositadas neste templo. No entanto, seu filho Fernando anunciou em 2014 que parte de suas cinzas seriam levadas para o panteão familiar dos Alba. Durante o seu funeral, na Catedral de Sevilha, a cidade que mais amou, o cardeal a descreveu com as seguintes palavras: "Nobre por herança e nobre, muito nobre, de coração." Meus queridos amigos, obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like e comente o que você achou dessa história. Se você é novo por aqui e gostou do nosso vídeo, por favor, inscreva-se e seja muito bem-vindo. Também quero mandar um alô muito especial para vocês que são membros e mecenas desse canal. E quero dar as boas-vindas aos novos aristocratas, Lady Tatiana. Vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos.